Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Tel Hotz, historiador, hebraísta e estudante de rabinato. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente está recebendo um convidado que provavelmente deve ser bem conhecido dos nossos ouvintes paulistanos. Tanto porque ele também é podcaster, quanto porque ele é rabino da Congregação Israelita Paulista, a CIP, que a gente sempre menciona por aqui. Quem vem bater um papo com a gente hoje é o rabino Rogério Kuckerman. Seja muito bem-vindo, Rogério. É um prazer enorme ter você aqui com a gente para bater esse papo. Prazer é meu de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente fica muito feliz que você tenha aceitado. E aí eu vou pedir para você, por gentileza, se apresentar para os nossos ouvintes. Perfeito. Como vocês disseram, sou rabino da CIP, sou educador de formação, sou administrador de empresas e economista, sou pai de 2 filhos, nunca fiz mergulho, morro de vontade, especialmente de ir para Abrolhos, mas nunca fui. Nossa. Quem sabe agora... Eu estou entrando na segunda metade, estou terminando os meus 50 anos, daqui no mês que vem eu faço 51, quem sabe nessa segunda parte eu faço o curso de mergulho e vou para Abrolhos, quem sabe, Angela, você me dá umas aulas. Vou junto para Abrolhos, inclusive, seria acho que a 3ª vez, eu amo Abrolhos, é maravilhoso. E em Abrolhos o jeito de ficar lá mergulhando, você fica 3 dias embarcado, é uma maravilha, porque é um processo de engorda, muito grande, assim, porque a comida do barco é sempre muito boa e sempre muita, só que você não engorda, porque você gasta muita energia mergulhando, então você vai e volta com o mesmo peso, tendo comido, assim, 5 vezes o seu peso. É excelente. Poxa. Em algum lugar da Torá tá escrito que essa é a definição do paraíso, não tá? Pois é. Você comer quanto você quiser, não engordar nada. Eu ia falar que a gente precisa acrescentar a ideia do mergulho em Pêssar. Se a gente acrescentar isso, a gente resolve todo o problema de Pêssar e de Rosh Hashanah. A gente pode fazer uma próxima viagem para Abrolhos em Pêssar. Vamos não começar com Pêssar e Matzah e os efeitos. É um episódio de podcast inteiro sobre isso. Tem uma cozinheira maravilhosa. Eu fui 2 vezes, eu fiquei na mesma embarcação e maravilhosas as cozinheiras. Tem uma vez que eles têm o cardápio, né? Cada dia tem uma coisa. E aí tem uma hora de um mergulho da tarde que você sobe do barco, assim, você chega, tira seu equipamento e tem uma travessa de pão de queijo quente esperando você, assim. Perfeito pra Pêssar. Não é? Gente, é maravilhoso. Chama liveaboard esse estilo de mergulho, assim, é uma das coisas que eu mais gosto na vida. Maravilha. Bom, Rabino, diz pra gente aí como é que é a tua formação, em que corrente você se enquadra ou como você se define, enfim, para os nossos ouvintes poderem se situar. A gente tem um episódio já que foi gravado sobre as correntes, em geral a gente falou 19. A gente falou da reforma, da ortodoxia e do movimento conservador e lançamos lá que existem outros movimentos e a gente queria conversar um pouco sobre isso. Eu não estou necessariamente nos outros, mas contar um pouco da minha formação e onde eu me enxergo nesse mapa, né, ideológico. Eu fui para os Estados Unidos estudar, ainda sem a intenção de cursar o rabinato. Eu fui fazer um mestrado em estudos judaicos no Hebrew Union College de Los Angeles. Hebrew Union College é a instituição acadêmica do movimento reformista. E aí, quando eu terminei meu primeiro ano, ficou claro para mim que eu queria cursar o rabinato. O programa que eu estava fazendo, esse mestrado em estudos judaicos, era nada mais do que as matérias de estudo de texto que eram do rabinato. Então tinha mais algumas dessas matérias para completar e as matérias mais práticas. Em inglês se chama Practical Rabbinics. Então como você escreve prédica, como você visita os enfermos, como você faz um enterro, como você faz um casamento. E aí, passado esse primeiro ano, eu comecei a considerar as escolas que eu gostaria de me candidatar. No final fiquei com 3 escolas. A EJC, onde eu já estava estudando, o Seminário Rabínico Reconstrucionista, RC, que fica na Filadélfia, e um seminário na região de Boston, que na época era relativamente jovem, chamado Hebrew College, e que nessa época se definia como um seminário transdenominacional. Depois trocou o termo para o termo pluralista, mas era um seminário que não era vinculado a nenhuma das correntes, né? No judaísmo típico, a gente vai estudar em seminários rabínicos que são vinculados a alguma corrente. O Hebrew Union College, em Jerusalém, Nova York, Cincinnati, Los Angeles, vinculado ao movimento reformista. O JTS, em Nova York, a Ziegler, em Los Angeles, o Scherter, em Jerusalém,
vinculados ao movimento conservador, o RC, na Filadélfia, vinculado ao movimento reconstrucionista, um monte de seminários ortodoxos, inclusive da ortodoxia progressista, Yeshivat Hovevei Torá, em Nova York. Então tem vários seminários, várias escolas rabínicas vinculadas aos movimentos, o Seminário Rabínico Latino-Americano, em Buenos Aires, vinculado ao movimento conservador. Na época ainda não existia, mas hoje a gente tem o Instituto Ibero-Americano de Formação Rabínica Reformista, também sediado em Buenos Aires, vinculado ao movimento reformista. O seminário que eu fui estudar é um dos poucos que não é vinculado a movimento nenhum. Tinha um rabino muito influente como seu fundador, o rabino Art Green, era vinculado a uma instituição que, se eu não me engano, em 2023 completa 100 anos, o Hebrew College. O Hebrew College, que na sua imensa maioria de programas, em 80 anos da sua história, foi uma instituição completamente secular, resolveu montar uma escola rabínica e uma escola de Hazanim, e a escola rabínica foi estruturada pelo Art Green. Então foi lá que eu fui estudar, e a minha formação desse jeito, ela foi um pouco mais plural do que são as formações quando você vai para um seminário. O que me deu a estudar no Hebrew College foi uma conversa que o próprio Art falou. Eu estava muito feliz na AJC, né? Estava bem estabelecido em Los Angeles e tal. Mas aí quando eu fui visitar, o Art falou assim, né? Tinha um fim de semana para pessoas interessadas em cursar o programa, então não estava sozinho, o Art deu uma aula para gente. E ele falou, quando você vai para um seminário que é vinculado a um movimento, você pré-define o processo de transformação pelo qual você vai passar antes de passar por ele. Então, quando a gente vai para um seminário rabínico, a gente pode ir porque a gente gosta muito da liturgia. Mas aí, quando a gente vai, a gente se dá conta de que, na verdade, o que a gente chama mais não é a liturgia, são os midrashim, ou é o estudo do Talmud, ou da Halachá, que eram assuntos que a gente não conhecia tanto, e só depois que a gente foi estudar no seminário rabínico, que a gente conheceu mais em profundidade e falou, continuo gostando de liturgia, mas agora a minha paixão verdadeira mesma é alguma outra. Ele fala, quando você vai no seminário rabínico, a expectativa é que você se transforme, mas quando você vai para um seminário vinculado a um dos movimentos, você vai se transformar num produto que está pré-definido pelo movimento. No judeu prototípico daquele movimento, ou seja, um rabino reformista, um rabino conservador, um rabino ortodoxo, um rabino reconstrucionista. Quando você vem para o Hebrew College, a gente espera que a transformação seja a mais profunda possível, para a gente não ter um objetivo final nesse processo de transformação, tá certo? Para alguns vão se transformar em mais observantes, outros em menos observantes, outros... E essa transformação vai ser muito individual e subjetiva. E essa possibilidade me pareceu absolutamente sedutora. Teve vários outros motivos, eu me encantei com o corpo discente, o fato de que... A verdade é que nos seminários liberais sempre tem um certo pluralismo no corpo docente. Então, eu estudava na AJC, que era o seminário reformista, e eu tinha aulas com professor ortodoxo, com vários professores conservadores, com muitos reformistas. Então, no corpo docente, essa diversidade não é exclusividade do Hebrew College, mas os alunos eram todos reformistas. Quando eu fui para o Hebrew College, aí os meus colegas de classe, tinham vários que eram conservadores, reformistas, reconstrucionistas, mulheres ortodoxas, os homens ortodoxos iam buscar os seminários ortodoxos, em muitos casos o Hovevei, porque era do lado ortodoxo o mais próximo do Hebrew College, mas as mulheres ortodoxas que ainda não tinham uma opção institucional do lado ortodoxo, hoje tem Yeshivat Maharat, irmã do Hovevei Torá, os homens vão para Hovevei, as mulheres vão para Maharat, mas mulheres ortodoxas vinham buscar o Hebrew College como uma opção de ordenação rabínica, e tinham muitos que achavam que todos esses movimentos eram um fenômeno do judaísmo norte-americano do século XX, e que agora, no século XXI, a gente precisava de novas respostas, que esses movimentos não davam resposta para a realidade judaica que a gente está construindo agora. Também tem um clima meio íntimo, o prédio e o programa foi construído ao redor do Beit Midrash, do estudo em duplas, em pares. Então, o programa também me seduziu bastante, mas essa conversa com o Art foi bastante importante. Então, isso do ponto de vista da minha formação. Do ponto de vista de onde eu me localizo, eu estou em algum lugar entre o movimento reformista e o movimento reconstrucionista. Ou talvez mais justo seria dizer que eu estou no setor mais reconstrucionista dentro do reformismo. Eu tive um professor ainda em Los Angeles, ainda na AJC, que dizia que o Mordechai Kaplan, o fundador do movimento reconstrucionista, foi o mais influente pensador judaico do século XX. Ele falava isso, apesar de que o movimento que ele fundou, o reconstrucionismo, é o menor
dos movimentos, talvez renewal seja menor que reconstrucionismo, mas entre ortodoxia, reformista, conservador e reconstrucionista, o reconstrucionismo é de longe o menor. E ele diz, apesar disso, desse número pequeno no movimento, o Mordechai Kaplan foi o mais influente, porque as suas ideias transformaram a ortodoxia, o movimento conservador e o movimento reformista. Então, um jeito de olhar que parte minha se alinha com o reconstrucionismo, mas eu não estou sozinho dentro do mundo reformista, que se vê muito atraído por essas ideias do Mordechai Kaplan. Tem toda uma área dentro do movimento reformista que se vê. E que ideias são essas? O Mordechai Kaplan, primeiro do ponto de vista da estrutura congregacional, da vida comunitária, ele propunha a diminuição da distância entre o poder do rabino e o poder da comunidade. Então, numa sinagoga conservadora, ideologicamente, o movimento acredita na figura do maradeatra, do rabino como decisor alárrico comunitário, e que, portanto, se alguém quer saber se essa marca de queijo pode ser servida nos eventos comunitários, tem que ir lá perguntar para o rabino, e o rabino vai dizer. Se quer saber se pode enterrar alguém nessa ou naquela condição, a decisão é do rabino. O rabino é o decisor alárrico, por definição daquela comunidade. O movimento reformista, essa função do decisor alárrico desaparece, de alguma forma, ou fica amenizada em grande parte, mas ainda o rabino concentra, ou o rabinato da instituição concentra nas suas mãos boa parte do poder decisório. O movimento reconstrucionista fala a decisão é da comunidade. A função do rabino é de orientar a comunidade no seu processo decisório. Então o rabino é quem tem acesso às fontes. Então, essa comunidade vai decidir se pode ou não transmitir o serviço de Kabbalat Shabbat, dado que já começou o Shabat. Eu não sei de nenhuma comunidade que tenha feito isso aqui no Brasil, né? Com a pandemia, todos nós passamos a transmitir, até onde eu sei, em todas as comunidades, a decisão foi uma decisão do rabinato. Mas num processo reconstrucionista, a gente ia ter um dia, ou uma semana, um mês, ou um processo de avaliação dessa questão. O rabinato ia trazer os textos, tá certo? Que argumentam a favor, os textos que argumentam contra, textos do Talmud, Tshuvot, né? Respostas alárricas desse movimento, daquele movimento. Mediar também quando essa fonte eventualmente está em hebraico e não é acessível para a maioria das pessoas. Exatamente. A pessoa não é. A questão não é só trazer. Porque, às vezes, até mesmo quando a fonte está em português ou está em inglês, os termos que usam, a lógica narrativa que adota, são ferramentas que a maioria dos nossos congregantes não tem acesso. Então, o rabino está lá, de fato, num papel de educador, como uma das vozes, mas não é a única voz decisória. Eu não sei se eu estou totalmente lá, mas eu gosto muito dessa ideia de buscar diminuir a distância entre o poder da comunidade e o poder do rabinato. E uma comunidade que, de fato, tem interesse em aprender. Só para dar um exemplo, eu falei que eu não estou sozinho em ser seduzido por essas ideias dentro do movimento reformista. Eu tinha uma colega de classe, minha melhor amiga, quando eu estudava em Los Angeles, hoje uma rabina super bem sucedida no Brooklyn, chamada Rachel Timoner. E a tese rabínica dela no curso da AJC era um processo de definição alárrica que era comunitário. Então, no movimento conservador, a decisão alárrica ela é do movimento, tomado por uma comissão de lei do movimento conservador, que decidiu, por exemplo, que pode dirigir no Shabat, se for para ir, voltar à sinagoga, mas não pode dirigir em nenhuma outra situação. Isso para o judaísmo norte-americano, tá certo? No movimento reformista, de alguma forma, esse processo é completamente individual, tá certo? Cada judeu reformista deve se instruir, procurar os argumentos e tomar essa sua decisão de forma individual. Essa minha colega, ela propunha um processo que fosse comunitário, não fosse nem autoritário vindo de cima para baixo, o movimento decidiu, e nem completamente individual, porque quando esse processo se torna individual, o risco é que você não tenha um apoiando ao outro. Então, um decide, não sei, que não vai transmitir no Shabat, ou que não vai usar luz elétrica, ou que não vai cozinhar. Mas aí tem um almoço comunitário e metade da comunidade cozinhou no Shabat, tá certo? E trouxe as comidas. Aí como você faz para diferenciar? Então a ideia era que a comunidade organizasse círculos distintos, e aí cada círculo estabeleceria a sua alahá, ou que a comunidade como um todo se reunisse, e o que ela propunha era quais são os precedentes, como se organizaria isso. Tem todo um processo teórico e prático por trás dessa história. Mas só para mostrar como essa ideia do reconstrucionismo, de que o poder é um pouco comunitário, contamina de uma forma positiva também a perspectiva ideológica reformista. Não, a gente podia pedir talvez para o nosso editor subir a Internacional Comunista. No fundo.
Já é uma tradição nossa. Eu já gostei aqui, eu já me animei. É uma tradição nossa aqui, de vez em quando tem um episódio que... Em algum momento, assim, aparece, mas... Não, mas eu acho que isso é uma coisa que faz um sentido, assim, absurdo, porque quando você fala pode ser uma decisão individual, a partir do momento em que isso é só uma decisão individual, você também não pode ou não deve, né, se incomodar com o que o outro faz. Mas as pessoas se incomodam com o que os outros fazem. Existe uma possibilidade de perda do senso de comunidade mesmo. Uhum. Do senso da de coesão comunidade. Da coesão. Exatamente. Porque se você fala, não, tudo bem, pode guiar o carro para ir na sinagoga, né, durante o Shabat, para isso pode. Mas aí você fala, tá, mas e se eu precisar, tipo, sei lá, por exemplo, como hoje, eu precisei levar meu gato no veterinário. Mas daí, nós não estamos gravando no Shabat, é só... Né, deixar claro isso. É verdade. É bom fazer. Ficou ambíguo, é bom fazer essa ressalva. Hoje é domingo, dia 19 de junho. Né, mas assim, só que aí você pode também começar a achar brechas do tipo, mas se for pra isso pode, ou então, se for uma decisão individual, tipo, e daí que a Raquel, que é a minha vizinha Sara, vai ver e dane-se. Eu decido por mim, ela não paga minhas contas, não tem nada a ver com isso. Só que aí você vai acabando por perder esse senso da comunidade. Assim, eu faço parte dessa comunidade, né? Eu acho que isso pode ser um ponto de vista interessante. Eu acho assim, Angela, eu concordo. E ao mesmo tempo eu quero reconhecer que a gente vive numa época de decisões individuais. Super. Certo? O zeitgeist no qual a gente vive é de decisões individuais com relação a tudo. Então, a pergunta é o que pertence a esse âmbito comunitário? Eu tenho um amigo muito querido, que é um rabino conservador, e ele busca uma comunidade na qual os seus filhos possam ter uma prática de Shabat que seja coerente com aquilo que ele acredita. Ele fala assim, o problema é que quando eu vou nas sinagogas ortodoxas, a prática comunitária, a prática sinagogal está em linha com o que eu quero. Mas a ideologia está completamente contra. A prática sinagogal do ponto de vista de prática de Shabat, tá certo? Mas ele fala, eu não quero que as mulheres sentem separadas, eu não quero que as mulheres sejam excluídas de ler Torá, eu não quero parte da liturgia que eu considero preconceituosa, tá certo? Nesse aspecto eu estou alinhado com o mundo liberal. Mas do ponto de vista de prática de Shabat, eu procurava uma comunidade dentro do movimento conservador que fosse mais observante do que o que eu encontro nas sinagogas que eu frequento. E ele sentiu um pouco um peixe fora d'água. Então, essa abordagem permite que ele fale assim, olha, talvez não vai ser todo mundo dessa comunidade, mas talvez a gente vai reunir aqui 10 famílias e a gente vai estabelecer que essa aqui é a nossa Lahá, tá certo? A gente vai ter um processo dessas 10 famílias, talvez vai ser a comunidade toda, tá? Permite vários modelos dessa história. Então, esse é um dos aspectos do reconstrucionismo que eu gosto, essa diminuição do... Nos Estados Unidos fala em gap, em inglês fala em gap entre a comunidade e a liderança rabínica. Eu acho bem interessante que a gente costuma ver o Talmud como essa obra plural, porque tem toda a pluralidade de opiniões e tudo mais. São sempre opiniões rabínicas. E, inclusive, quando os rabinos, isso a gente precisa falar, porque parece que é um mundo maravilhoso o Talmud, quando os rabinos vão se referir aos não rabinos, eles são todos Am Haaretz, eles são... É o povão que não entende nada, que não aprende nada, que de repente vem o Kaplan e fala, tá ali estava o gap. Era ali o papel dos rabinos era transformar esse Am Haaretz também em parte da Havurá, era trazer para dentro, era diminuir esse gap. Então, apesar de parecer uma coisa assim que é uma reinvenção da roda, não é uma coisa inédita e nesse sentido muito o pensamento do Kaplan é realmente, e não só nesse aspecto, né? Ele influencia tanto o mundo judaico como um todo. Um outro aspecto que eu me sinto, só para avançar um pouco, Theo, um outro aspecto que eu me sinto super influenciado pelo Kaplan. O Kaplan era alguém que dizia, a gente precisa dizer aquilo que a gente acredita. Então, ele propunha mudanças na liturgia para que a liturgia tivesse adequada àquilo que eles acreditavam. Eu acredito muito nisso. Tem um espectro dentro do judaísmo de pessoas que ideologicamente se sentem incomodadas com algumas partes da reza, da liturgia, da tradição. Que tipo de resposta elas dão?
Tá certo? Então tem pessoas que se sentem incomodadas, mas dizem, eu engulo meu incômodo, porque para mim é importante dizer as mesmas palavras que judeus de outras épocas e judeus de outros lugares estão dizendo. E na outra ponta tem as pessoas que sentem menos, qual a palavra que eu estou buscando? Mehuiavut. Não é mehuiavut, a palavra que eu estou buscando é attached, tá certo? Se sentem menos conectadas às palavras tradicionais e estão mais dispostas a mudar. Tá certo? Para que o que elas estão falando esteja em linha com o que elas acreditam. Eu estou muito nessa linha. Fala, Angela. Mas o que quer dizer metuiatet? Eu não falo hebraico, gente. Mehuiavut quer dizer comprometimento. Obrigada. Acho que os ouvintes vão agradecer também. Tem aqui uma discussão entre o rabino reformista e o estudante de rabinato conservador, tá certo? Que escolheu uma palavra que de alguma forma tem um juízo de valor, tá certo? Que quem abre mão é que não é tão comprometido, mas os ouvintes vão passar ao largo dessa disputa ideológica. Eu acho que não tem a ver com a ideologia, eu acho que tem a ver com a língua propriamente dita. É o oxigênio mental de Israel. Eu acho que esse que é o maior problema. Mas é isso, para mim é muito importante dizer aquilo que eu acredito e não dizer aquilo que eu não acredito. Isso vale para um monte de coisas, tá certo? As mais famosas e tradicionais, as 3 rezas negativas das bênçãos da manhã, aquelas que agradeciam por Deus que não me fez mulher, que não me fez não judeu e que não me fez escravo, e que os movimentos liberais, já há muitas décadas, substituíram por que me fez a sua imagem, que me fez livre e que me fez parte do povo judeu, mas tem também a inclusão das matriarcas, mas tem uma série de outras, tá certo? Que a gente vai encontrar textos xenófobos, textos que pedem uma reconstrução do templo e pedem a vinda do Messias. São textos com os quais não refletem a minha visão de mundo. A gente na CIP, recentemente, a gente trocou a primeira das bênçãos da Amidá. Amidá é o componente central da reza judaica, e nos dias de semana ela é composta de 19 partes. A primeira dessas partes termina na formulação tradicional, agradecendo Deus como aquele Amevi Goel Livnei Vneihem, aquele que traz o Redentor para os filhos dos seus filhos. E a CIB, recentemente, a última edição do seu Sidur de Shabbat, trocou, como já fizeram os movimentos liberais norte-americanos há muito tempo, Amevi Geulah Livnei Vneihem, que traz a redenção aos filhos dos seus filhos. Se eu não acredito que vai vir uma pessoa com a solução de todos os nossos problemas, por que eu continuo pedindo isso 3 vezes ao dia na reza? Tá certo? E aqui tem um equilíbrio muito interessante, porque tem as pessoas que de fato acreditam que vai chegar o Messias e o Messias vai resolver todos os problemas, e para elas está completamente correto afirmar isso. Aí tem as pessoas que não acreditam, tá certo? Que acreditam que talvez tenha uma esperança de uma era messiânica em que a gente vai viver num mundo sem pobreza absoluta, sem pessoas morando na rua, sem pandemias. Sem Bolsonaro? Sem Bolsonaro. Você que disse, eu só concordei. Não, aqui a gente tem como mitzvah falar mal do Bolsonaro. Depois que a gente desligar a gravação, eu engajo nessa mitzvah com você quando vocês quiserem. Mas então tem pessoas que discordam desse conceito ideológico, mas dizem, Rogério, quem se importa? Que diferença vai fazer? Então tem uma linha que é muito estreita, que alguém que se importa com as palavras da liturgia, se importa com o que está dizendo e se importa o suficiente para alterá-las, né? E o Kaplan era alguém que defendia muito isso. E o Kaplan tem uma frase famosa dele, ele dizia que o passado ou a tradição tem direito a voto, mas não tem direito a veto. O que quer dizer que o passado e a tradição não devem determinar o nosso judaísmo de hoje. É óbvio que quando a gente pensa nas nossas práticas judaicas de hoje, a gente tem que olhar para o passado, não pode ser completamente desconectado do que tem sido o caminho judaico até hoje. Mas isso não quer dizer que eu preciso viver como os meus avós. Quem está vivendo, no final das contas, sou eu. Não eles. Quem vive essa vida judaica minha, sou eu. E tem uma outra questão, se a gente vai falar dos nossos avós, tá certo? Meus 2 avós homens, um era ortodoxo e outro era ateu bundista. Judeu, ateu bundista. De alguma forma, ao me transformar num rabino liberal, os 2 estão rolando nos seus túmulos. O ortodoxo, porque eu virei um rabino liberal, e o bundista, porque eu virei rabino. Quando a gente fala dos nossos avós como se todos eles tivessem sido ultra-ortodoxos, é uma mentira. No meu caso pessoal, o meu avô era ateu. Me tornar religioso é contrariar o meu avô. Então, também tem uma questão aqui de narrativas. Então, para o Kaplan, essa história de ter uma religião, ter uma prática religiosa que seja verdadeira para a gente, é uma questão central. E isso me leva ao terceiro aspecto do reconstrucionismo, que para mim parece muito interessante.
que é o fato do Kaplan buscar uma teologia que abra um pouco de mão do sobrenatural. Kaplan definia Deus como energia que nos leva à redenção, ou alguma coisa parecida com isso. Eu não lembro a formulação exata, mas alguma coisa nesse espírito. O que os críticos de Kaplan dizem que é a formulação perfeita de uma teologia para os ateus. A gente daqui a pouco pode falar um pouco sobre a minha teologia pessoal, não é exatamente igual a essa do Kaplan, mas eu gosto muito do Kaplan dizer, eu sou uma pessoa intelectual, eu não acredito nessa teologia, em vez de eu ficar fingindo e ficar falando que eu acredito em alguma coisa que eu não acredito, eu preciso ser intelectualmente honesto. O que eu consigo acreditar é isso. Acredito que isso está completamente em linha com tudo que o judaísmo vem pregando nos últimos 2000 anos. E eu vou oferecer aqui uma saída para outros judeus que estão como eu, não acreditando no Papai Noel sentado num trono lá em cima e tomando conta da minha vida. Isso não quer dizer que eu não acredite que tem uma energia que junte tudo, que tem alguma coisa acima ou além da gente. O movimento reconstrucionista, estamos falando, essas três coisas eram falando do Kaplan. No movimento reconstrucionista, no seu Sidur Kol Neshama, no Sidur do o movimento reconstrucionista norte-americano, ele, por exemplo, cada vez que aparece uma brahá, tá certo? Baruch atah Adonai, para começar lá no comecinho do Sidur, ele fala, toda vez que aparecer Baruch atah Adonai, você pode trocar. Então, se você, ao invés de querer dizer Baruch atah Adonai, você quiser dizer Bruhá Ateá, né? Você abençoada Yah, que é um dos nomes de Deus, mas é um nome no feminino. E você quiser acreditar que Deus... E aí, em vez de Eloheinu Melech Haolam, Ruach Haolam, espírito do mundo. Se você tem uma teologia em que Deus não tem gênero, em que Deus não é necessariamente essa figura hierárquica que a gente olha como rei, será que tem uma forma para a gente expressar no dia a dia essa crença judaica que eu tenho de que Deus não tem gênero e que Deus não é hierárquico dessa forma? Porque mesmo que a gente acredite em alguma coisa diferente, se toda vez que a gente acende as velas, a gente fala Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, você abençoado Adonai, nosso Deus, rei do universo, uma hora a gente passa a acreditar que é isso que o judaísmo vê, e só isso que o judaísmo vê. E aí a gente começa a achar que o que a gente acredita não é judaico. Só que além disso, além deles oferecerem, acho que 3 formulações nas primeiras páginas do Sidur, toda vez eles traduzem o nome de Deus como alguma coisa diferente. Então, se é uma reza por recuperação, né, por healing, por refuah shlemah, pela recuperação de quem está enfermo, eles vão colocar você é abençoado, em vez de dizer Adonai, eles vão dizer healer, né, em inglês, aquele que recupera, aquele que dá saúde. E quando eles forem pedir por sustento, eles vão traduzir o nome de Deus como alguma coisa relacionada a sustento. Então, também isso me atrai. Agora, o curioso é que a teologia de Kaplan era talvez a teologia mais racional dos grandes movimentos judaicos. Eu não tenho certeza quando isso mudou para o movimento reconstrucionista. Talvez seja o Ward Green, que fundou o Hebrew College, onde eu estudei. Antes disso, ele foi presidente do seminário RC, que é o Seminário Rabínico Reconstrucionista. E o Ward Green é um neo-racídico. Ele é um judeu um rabino para quem o misticismo nutre boa parte das práticas judaicas dele e das interpretações, dos comentários. E talvez tenha sido na época do Ward, eu não sei se o Ward que transformou o RC ou porque o RC já estava se transformando, convidaram o Ward. Eu realmente não sei qual foi a ordem dos acontecimentos. Mas hoje, dos seminários rabínicos ligados a movimentos, o seminário reconstrucionista é certamente o com maior influência racídica, neo-racídica, com um misticismo muito presente. Então é interessante como essas coisas também vão se transformando. Tem um comentário dentro do movimento reformista, às vezes as pessoas em inglês, em vez de falar Reform Judaism, né, judaísmo reformista, às vezes por erro falam Reformed Judaism, judaísmo reformado. E aí os judeus reformistas falam, não é reformado, mas falam, se fosse alguma coisa, devia ser Reforming judaísmo que sempre se reforma, tá certo? É um processo contínuo. E isso é verdade para o judaísmo reformista, é verdade para todos os movimentos, pelo menos para os movimentos liberais, ainda que a ortodoxia também esteja sempre em movimento, talvez movimento nas direções contrárias, tendo em alguns segmentos da ortodoxia, tendo cada vez mais congeladas e cada vez mais retornando para práticas que não têm a ver com a vida que a gente vive hoje, mas tem segmentos da ortodoxia, como eu falei do Hovevei e de Yeshivat Maharat, que também estão super revendo suas práticas e se questionando, e tem condutas que são mais tradicionalistas do que as minhas, mas que nem por isso estão congeladas no tempo. E sobre o misticismo, será que a gente podia falar um pouco? A gente gravou há um tempo, ainda não foi ao ar, um episódio sobre astrologia e judaísmo. Eu sei que não são coisas, não tem a ver necessariamente o misticismo, mas Kabbalah é um tema que sempre aparece.
de pedidos, né, dos nossos ouvintes. É um tema que eu particularmente conheço nada. É real, se fui procurar aqui no arquivo morto da minha cabeça enquanto estava formulando a frase, e eu sei que surgiu em Sfat e acabou aí o meu conhecimento de Kabbalah. E eu só aprendi isso porque eu estive em Sfat e me contaram lá. Senão, acho que nem isso eu saberia. Mas se você tivesse estado em outro lugar, iam te contar uma história diferente, provavelmente. Olha só, fui enganada. O judaísmo de Tzfat, que de fato foi um centro de desenvolvimento cabalista e místico, tudo, veio mais tarde. Se a gente voltar lá para Sefer HaChinuch, que é talvez dos primeiros livros místicos, como chama Theo, a tradição da Merkavá, tinha um misticismo ligado à Merkavá, à carruagem de Deus, como descrita no livro de Ezequiel, se eu não me engano. Muito, muito mais antigo, mas mesmo essa tradição ligada ao Zohar antecede o misticismo de Tzfat, que uns 200, 300 anos, não? Mais ou menos do século XIII. E o misticismo de Tzfat é do século XVI. Antecede não é pouco, né? Não é pouco, mas cada um conta a sua história. Certo? Cada um começa o parágrafo onde quer. No Hebrew College, a gente estudava, eu tive aula de Kabbalah e de Zohar, mas o que era mais forte era o Hassidismo. E o que acontece é que aí você tem dois rabinos que são um pouco os polos de um desenvolvimento neo-hassídico. Um deu origem ao movimento Renewal, que era Rav Zalman. Rav Zalman Schechter Shalomi. E o outro, o Rav Zalman era um rabino Chabad, era um Sheliach Chabad, e aí vai se liberalizando ao longo dos anos, e prega essa incorporação de valores de conexão espiritual presentes no Hassidismo, mas num judaísmo menos restrito do que era o judaísmo Chabad que ele praticava até agora. O Art é um rabino conservador formado no JTS. Quando ele era aluno do JTS, o seu grande guru no JTS tinham dois nêmesis, né? Dois polos de carisma. Um era o Mordechai Kaplan, que era quem de fato atraía a maior parte dos alunos, mas era um judaísmo racional. E tinha um rabino meio estranho, que atraía os alunos estranhos, chamado Abraham Joshua Heschel. Tá certo? E hoje a gente acha do Heschel como essa grande figura e ama os textos dele, ama a prática e o envolvimento político dele. Na época que ele era professor do JTS, ele era sujeito estranho, se vestindo de ultra-ortodoxo no meio de um seminário conservador, falando de misticismo, quando todo mundo queria acreditar num judaísmo racional. O judaísmo adequado era racional. Heschel falava desses assuntos que eram só sussurrados. E o interessante é que os discípulos do Heschel se transformaram em os grandes teólogos da geração seguinte. Ward é um desses, e a grande influência do Ward é os Fatemet, mas ele estudou vários, a tese de doutorado dele foi sobre o Rav Nachman de Breslov, e ele escreveu e traduziu vários dos mestres hassídicos. E o que acontece é que nesses textos tem uma preocupação, no hassidismo, eles entendem que toda a Torá, além dela ter sido verdadeira do ponto de vista factual, ela também é verdadeira. Adão e Eva existiram, o mundo foi criado em 6 dias, teve a Arca de Noé, a Torre de Babel, todas aquelas histórias são verdadeiras. Mas além disso, essas histórias também servem como uma metáfora para a condição psíquica humana. Então, se tem uma disputa entre Yaakov e Esav, né, o irmão gêmeo de Yaakov, isso fala de uma disputa que acontece dentro de cada um. E se tem algum texto que fala de Sarai sendo estéril, isso fala da nossa condição de estéril em alguma situação. Os 40 anos no deserto são 40 anos que acontecem dentro da gente. Para cada uma dessas histórias, eles vão encontrar uma metáfora. Cada mestre hassídico vai encontrar uma outra. Como arquétipos dessa psique humana. Exatamente, como arquétipos dessa psique humana. Junto com isso, eles viviam numa Europa Oriental, na qual a inserção judaica não era plena, e na qual muitas vezes os judeus sofriam perseguições, pogroms. Então, ao mesmo tempo que reflete essa perspectiva, também reflete uma perspectiva um pouco xenófoba, porque o outro é o outro que odiava o judeu e massacrava o judeu com frequência. Então, o hassidismo também, muitas vezes, quando se refere ao não-judeu, se refere em termos ofensivos. Então, o neo-hassidismo tira todo esse lado ofensivo com relação ao mundo não-judaico, mas tenta incorporar um pouco dessas práticas espirituais. Tem uma outra característica do hassidismo, que o neo-hassidismo busca manter, que é o seguinte: pré-movimento hassídico, o judaísmo europeu, especialmente, era um judaísmo muito intelectual.
Tá certo? Então, como o Theo disse, quem está lá decidindo, a gente adora falar da democracia rabínica, mas a democracia rabínica é igual à democracia do Brasil Império, tá certo? Da primeira Constituição da República. Elitizado. Tá certo? Só podiam votar homens com renda. Assim, outro dia eu estava lendo um texto que falava que era renda anual acima de R$1 milhão, né, o equivalente contemporâneo. Então, assim, era uma democracia muito elitizada. A democracia rabínica é igual. Só votam os homens que pertencem à academia rabínica. Só esses têm direito a voz e voto. O hassidismo vem e fala assim, enquanto vocês estão aí fechados na academia rabínica, o mundo está acontecendo, Deus está presente no mundo e vocês não estão vivendo a vida. A gente tem que, ao invés de encontrar Deus no texto, a gente tem que encontrar Deus no mundo, encontrar Deus na vida. E aí eles saem, e tem que trazer vida, tem que trazer alegria, tem que dançar, né? Tem que trazer música. Então, Rav Nachman, por exemplo, era um que falava muito da importância da música para a vida espiritual. E tem que buscar o que os racídicos chamam de dvekut. Dvekut é um pouco a comunhão do sujeito com o divino, tá certo? A gente pode falar de processos de como chama? Olha aí, o Rogério vai participar já do próximo Falha Nossa. Tem um episódio ótimo com isso. Então, 5 minutos de... vamos lá, vamos ajudar aqui. Não, mas o meu não foi Falha Nossa. O meu meditação, era isso que eu queria dizer. O meu era... Então, o hassidismo tem esse conceito da comunhão do sujeito com o divino. A gente pode chamar isso de meditação, a gente pode falar isso de atingir um estado espiritual mais elevado. Cada um vai buscar isso de diversos caminhos, mas essa ideia da gente buscar a nossa união com o divino. Então, essa é uma prática que também o neo-hassidismo incorpora. E aí o neo-hassidismo, como tem menos restrição às práticas não judaicas, às vezes o neo-hassidismo vai se permitir ser alimentado, ser nutrido, ser inspirado por práticas de outras tradições, como o budismo ou práticas meditativas de outras tradições. Então, esse é um pouco esse mundo neo-hassídico, mas com uma forte ênfase. É curioso, porque o Art, ao mesmo tempo que vem do mundo neo-hassídico, também vem do JTS, onde o estudo acadêmico é super rigoroso. Então o Bart monta esse programa rabínico, que de um lado o estudo do Talmud é super sério e preparação, horas de preparação para cada aula, e ao mesmo tempo ter esse lado espiritual um pouco neo-hassídico. Nossa, isso é bem interessante. Eu conheço também do hassidismo, diria que zero, assim, e acho que é uma coisa interessantíssima, uma vertente interessantíssima da gente abordar num próximo episódio, estudar mais e conhecer, porque é engraçado quando a gente fala no episódio 19, né, que foi o de correntes do judaísmo, e a gente fala da ortodoxia, muito a visão, né, os racídicos em geral, eles têm as mesmas roupas da ortodoxia, né, as roupas mais sóbrias, assim, cores escuras, né, preto, marrom, azul marinho, camisa branca, né, e é o que muita gente pensa, assim, que são os judeus mais ortodoxos. Eu tô rindo porque o Rogério tá apontando pra ele mesmo de blusa preta, de frio e camiseta branca. Né? Mas a gente, né, assim, e acho super interessante pensar que, né, são pessoas que podem estar buscando beber de outras fontes, como o budismo, ou enfim, outras religiões, né? Médio, Angela, porque aí eu acho que a gente precisa diferenciar entre os racídicos e os neo-racídicos. Neo-racídicos, tá certo? Então os neo-racídicos não vão se vestir como se eles vivessem na Polônia do século XVI. Que eu acho que deve ser um guarda-roupa super desconfortável, né? Eu sempre tenho essa impressão. Mas isso tem a ver com uma proibição de não se vestir como os não-judeus. Então eles continuam se vestindo como se vestiam os não-judeus do século XVI ou XVII. Do lugar onde eles moravam, em que nevava, e eles vêm para os trópicos. Em Jerusalém, no verão, gente. Eu passava calor só de vê-los na rua, assim, com chapéu de pelo, né? Isso de um lado. E de outro lado, a gente pode pensar assim, em Cuba, na Revolução Francesa, na Revolução Soviética. As revoluções, elas tendem a ser inovadoras,
até o momento que elas se tornam profundamente reacionárias. O Theo, que é professor de história, pode dar muito mais exemplos do que eu, mas o movimento racídico tem muito disso. O movimento racídico era uma imensa força de transformação judaica quando ele apareceu, e com o tempo ele foi se estruturando, foi se sedimentando, e hoje é uma força absoluta de manutenção do status quo. Exatamente. E muito parecida com aquele judaísmo contra o qual ele se rebelou. Ele se rebelou, que era esse judaísmo altamente elitizado e intelectualizado e racional. Exatamente. Mas, de outro lado, o judaísmo racídico pertence ao judaísmo ultra-ortodoxo. É uma das correntes dentro do judaísmo ultra-ortodoxo. É por isso que, de novo, dentro do judaísmo ortodoxo, o tipo do chapéu, o número de gomos da kippah, e o comprimento do tzitzit, e o tipo de corte da camisa, tudo isso vai indicar os vários segmentos dentro da ultra-ortodoxia. Então, para quem é um conhecedor, eu não sou, mas para quem é um conhecedor desse estado, vai falar, imagina, Rogério, aquele lá é um lituano, tá certo? Os lituanos eram parte dos mitnagdim, eram os mais céticos com relação a essa questão do racidismo. Mitnagdim querem dizer os antagonistas, né? Então, eles são alguém que se contrapõe ao movimento racídico. E o movimento racídico vai ter vários movimentos, tá certo? Então vai ter dessa cidade, daquela cidade, da outra cidade, que vão seguindo cada um dos mestres racídicos que estruturavam seus seguidores em uma cidade ou na outra. A gente ia falar de reconstrucionismo, acabou falando de judaísmo ortodoxo. Vê como, no final das contas, parece um Talmudel. A gente começa falando de um assunto e quando percebe, tem gente para falar de outro. Aqui é sempre assim. Todo papo no Torá com Fritas é mais ou menos isso. Também a Torá é esse ciclo. Fritas você pode sempre pedir um pouco mais, a gente sempre vai para outros caminhos. Me diz uma coisa, Rabino, como é que é a tua visão, se você quiser falar sobre isso? Falou um pouquinho antes, talvez falemos aí da minha teologia pessoal. Eu gosto muito desse termo, teologia pessoal. Inclusive no último semestre a gente teve um curso de teologia pessoal e apesar de que nessa época de pandemia uma das instruções do Scherter é que as aulas iam ser gravadas sempre no Zoom, nosso professor pediu autorização lá que não é gravado. Porque esse é o nosso espaço, o nosso espaço seguro para expressar as nossas teologias pessoais, inseguranças, maiores liberalidades possíveis, até mesmo nosso ateísmo, enfim, dentro daquele espaço. E ficou muito claro o quanto cada pessoa desenvolve e continua desenvolvendo a sua teologia pessoal. Se você pudesse dar os highlights de como é a tua teologia pessoal, como é? Primeiro, Ângela, olha só o que o Theo falou. Então, eu fiz um curso de teologia pessoal, e aí começa uma questão muito pessoal e potencialmente polêmica. Lá no seminário rabínico dele, eles não gravaram. Mas agora aqui, que a gente está gravando esse episódio, eu vou te jogar na fogueira e vou perguntar... Não, porque eu não tenho problema de falar da minha teologia pessoal também, posso falar. Eu falo da minha também. Fica só entre nós e a internet. Isso. Fica aqui entre nós três e a internet. É o seguinte, de algum jeito... Eu acredito, eu uso uma metáfora de espelho para falar da minha teologia pessoal. E eu conto, meu pai era sócio de uma construtora, e nessa construtora ele trabalhava com as compras grandes. Ele tinha na sala dele, ele tinha um negocinho que eram 4 espelhos grudados. Né, e você, como se fossem 4 dobradistas, assim, né? E ele dobrava. E aí, quando você imagina pré-computação gráfica, quando você ia lá e você queria escolher o azulejo que está no teu banheiro, você tinha só um azulejo. Você fala assim, mas será que esse padrão vai ficar bonito quando você colocar um monte, um do lado do outro? Então você colocava o azulejo em cima da mesa, pegava esses 4 espelhos, aí você dava a volta no azulejo com esses 4 espelhos. Os espelhos eram exatamente do tamanho, né, o lado do azulejo é padrão. Então ele vinha com o tamanho do lado do azulejo, você fazia isso, e aí quando você olhava, né, fazia aquele jogo de espelhos e você via um mar de azulejos. Aí você falava, gostei, ou não, ficou enjoativo. Você tomava essa decisão. E eu vejo um pouco a relação com Deus desse mesmo jeito. Por quê? Porque a Torá diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, de algum jeito, eu não consigo ver Deus, eu nunca aconteceu, né? Moshe diz que Moshe encontrava Deus face a face, comigo nunca aconteceu. Então, tudo que eu tenho para olhar são as imagens de Deus, os seres humanos que eu encontro ao meu redor. E aí eu busco fazer uma inferência sobre como é esse Deus,
baseado na imagem que eu encontro. E esse Deus, ele é a minha imagem, mas ele também é a tua imagem, Theo, e também é a tua imagem, Ângela, é a imagem de cada um dos ouvintes. Então, quem não desligou ainda, quem continua escutando, então deve ter uns 3, mas... Imagina! Depois das heresias que a gente vai falando aqui, a gente sobraram uns 3. Eu nem contei ainda o que eu faço. Depois a gente vai ver se o Alu corta ou não. Bom, mas então Deus é um pouco... A gente encontra um pouquinho de Deus em cada um de nós. E aí tem uma passagem que para mim é muito importante, em Isaías, no capítulo 45. Nesse capítulo, Deus está falando com Ciro. Ciro era o imperador da Pérsia. Os judeus, né, o estado de Judá foi conquistado pelos babilônios. Os babilônios levaram a elite judaica para a Babilônia. E aí Ciro conquista a Babilônia. E Ciro permite que os judeus voltem para a terra de Israel. E aí Deus está se apresentando para Ciro, meio que dizendo, cara, você acha que tudo isso que você conquistou é mérito teu? Deixa eu te contar, fui eu que criei tudo isso, fui eu que te fiz assim forte. Então Deus está dizendo, você não me conhece, mas eu sou. E aí Deus se define dizendo, Yotzeror Vorechosher, Deus é aquele que cria a luz, que produz a luz e cria a escuridão, Ose Shalom Voretará, que faz a paz e cria o mal. E essa ideia de Deus como fonte da luz e da escuridão, do bem e do mal, é muito forte da minha teologia. Eu sou um sujeito bastante racional e para mim é a única conclusão possível num sistema monoteísta. Quando a gente vive num sistema dual, em que tem Deus e o diabo, é fácil, é mais fácil. Porque você fala assim, ó, tudo de bom veio de Deus e tudo de ruim veio do diabo. Quem fez uma criança nascer? Deus. Quem fez uma pessoa ter câncer e morrer? O diabo. Agora, quando a gente vive num sistema que tem só uma entidade, tem só uma divindade, como é o judaísmo. Se eu vou numa maternidade e eu digo que Deus está presente no nascimento do bebê, Deus, por necessidade da lógica, tem que ser o responsável também pela morte de um outro bebê de 3 dias, sem ter motivo nenhum. Ou por ter criado a Covid, ou por... Tá certo? Se Deus está presente na cura da Covid, Deus tem que estar presente no surgimento da Covid. Porque você está falando de um monoteísmo e, enfim, tudo tem que emanar dele. Não existe... Assim, já vou falar porque eu acho que tem o divino em cada um de nós. Eu não acho que uma teologia assim isenta o ser humano de responsabilidade. Eu vou falar pelo contrário, eu acho que dá mais responsabilidade ao ser humano. Mas eu encontro os seres humanos que eu encontrei na minha vida, todos eles têm um tanto de bom e um tanto de mal. Não encontrei ninguém que fosse só bom ou só mal. E quando eu imagino que essas pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, reforça essa ideia de que o Deus no qual eu acredito tem dentro de si bom e mal, num equilíbrio dinâmico, muito parecido com os equilíbrios dinâmicos que a gente encontra na Kabbalah. A Kabbalah está muito preocupada em como funciona a dinâmica dentro do divino, tá certo? Em uma das formulações mais conhecidas tem as 10 emanações, as 10 Sfirot que chamam, que estão em permanente equilíbrio dinâmico. Eu acredito que o bem e o mal dentro do divino estão em permanente equilíbrio dinâmico, influenciados pelos seres humanos. Porque imagina que você está na frente do espelho, e aí você vê que a imagem do espelho levantou a mão. Você tem 100% de certeza de que foi você que levantou a mão e a imagem devolveu para você e não foi o contrário. Não foi a imagem que levantou a mão e o teu corpo só reagiu como resposta. Então Deus se transforma e quando Deus se transforma, eu que sou criado à imagem de Deus nessa relação no espelho, me transformo junto. E quando eu me transformo, Deus se transforma. E porque Deus se transforma, Deus transforma o Theo e a Ângela. Então quando eu faço o bem no mundo, nesse equilíbrio dinâmico entre o bem e o mal dentro de Deus, eu mudo esse equilíbrio dinâmico, e nesse equilíbrio dinâmico, Deus se transforma mais bom, melhor. E aí o Theo e a Ângela, que também são criados à imagem e semelhança de Deus, também estão nessa relação no espelho. Porque eu não acho que a imagem e semelhança de Deus é uma relação de carimbo, é uma vez e só. Eu acho que ela é uma relação dinâmica e permanente. Então, através dessa relação no espelho, o Theo e a Ângela são transformados também. E de outro lado, quando eu faço mal no mundo, Deus é transformado e vocês são transformados também. Naquela metáfora que eu estou contando, naquela história que eu estou contando do meu pai, do azulejo, se eu coloco uma vela em cima do azulejo, quando eu olho, tem 1 milhão de velas. E quando eu apago a vela, se apagaram 1 milhão de velas. Então, para mim, essa relação dinâmica com Deus, ela acontece o tempo todo. Agora, essa história tem um monte de implicações, tá certo? Por exemplo, quando um sujeito diz, Deus me disse para ir no mercado esfaquear 5 pessoas. Uma resposta típica é dizer, não é possível, Deus não te diria para fazer isso. A minha resposta é possível que Deus tenha dito, mas a tua obrigação é dizer não para Deus nesse momento.
Entendeu? E por isso que eu digo que é uma teologia que dá mais responsabilidade para o ser humano. Porque senão, tudo que a gente tem que fazer é descobrir o que Deus quer que a gente faça. No jeito que eu entendo, não é suficiente entender o que Deus quer que a gente faça. Como os rabinos, né, numa história famosa do Talmud, Deus dá razão para um dos rabinos na discussão, e os rabinos falam, Deus, fica no teu lugar, que essa discussão aqui é nossa. Eu acho que também, em outras questões, a gente tem que olhar para Deus e falar, Deus, foi isso que você disse, mas não. Abraão teve a coragem de dizer isso para Deus em Sodoma e Gomorra, Moshe teve a coragem de dizer isso para Deus quando Deus disse que vai destruir o povo depois do bezerro de ouro. Eu acredito que quando a gente olha para a tradição judaica, tem muito da tradição judaica que, de alguma forma, bebe de uma perspectiva teológica, se não idêntica à minha, muito parecida. Mas, de algum jeito, nos últimos séculos, a gente começou a adotar essa perspectiva judaica, que não é inerentemente judaica, de que Deus é tudo bom. E que negar isso é uma heresia. Falar da possibilidade de que o mal reside em Deus também é uma heresia. Então, é aí que eu me vejo, de alguma forma, eu acho que é uma perspectiva mais mística do que a perspectiva de Kaplan, mas ela tem em comum com a perspectiva kaplaniana o fato de que ela busca ser intelectualmente honesta, com o que eu acredito. A lógica é muito parte dessa minha busca por como eu acredito Deus. Você falou de Abraham e na questão com Sodoma e Gomorra, e aí eu lembrei de Abraham com o filho Yitzhak, e que ficou muito na moda recentemente se falar de que Abraham, na verdade, não passou no teste, porque óbvio que Deus não ia pedir o sacrifício de um filho. Abraham entendeu errado, aliás, isso aparece já em Rashi. Abraham entendeu errado o recado de Deus. Outros vão dizer, não, ele entendeu certo, mas o que Deus queria fazer mesmo era dizer no final, não, eu não quero que você me ofereça um menino, tá aí o cordeiro e não sei o quê. Há coisa de 2 semanas, um dos meus colegas no Beit Midrash, ele trouxe um hidush, para mim foi hidush, para mim foi algo completamente novo quando ele fala, não, Deus pediu o sacrifício de Yitzhak. Para mim isso é muito, muito claro. E a gente não tem que fugir disso. É um problema ético, é um problema teológico para a gente? Mas é o que é. E o que acontece é que quando Yitzhak pergunta para Abraham, cadê o cordeiro? Porque eu estou vendo todas as ferramentas aqui para o sacrifício, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E quando Abraham fala, Deus proverá o cordeiro, ele muda Deus nessa hora. Porque na hora que ele afirma Deus vai prover um cordeiro para esse sacrifício, Deus não pode se recusar a Abraham com quem ele tinha feito essa aliança. E naquele momento ele precisa resolver esse problema e então ele desiste do sacrifício do filho e substitui. E nesse sentido se encaixa com essa perspectiva desse Deus mutante, por assim dizer. Se eu fosse falar da minha perspectiva, enfim, eu me apoio em outro passuco, eu acho que tem pontos aí de intersecção com a tua teologia também, outros pontos seguramente também são diferentes. Eu me apoio no passuco de quando Deus se apresenta para Moshe. Quando Moshe pergunta qual o seu nome e Deus não fala o nome dele, Deus fala, eu serei aquilo que eu serei. E esse eu serei aquilo que serei é a coisa mais subjetiva possível. E se você vai querer que esse Deus seja esse Deus que ordena sair esfaqueando pessoas ou cometendo atentados e assim por diante, esse vai ser o seu Deus. Esse vai ser Deus. E se Deus é castigador, ele é castigador. E se Deus é amor, ele é amor. Mas esse Deus, então ele é o conjunto de todas essas facetas que o ser humano reflete de Deus. Acho que a gente tem pontos de intersecção aí nessas teologias pessoais. Com certeza, só nessa história do sacrifício de Yitzhak, que na verdade não é um sacrifício, em português a gente chama de sacrifício de Yitzhak, mas é a amarração de Yitzhak, sei lá. Exato, mas porque ele não é sacrificado. Mesmo porque ele não é sacrificado. Mas tem uma poesia de uma autora americana chamada Eleanor Wilner, chama A Escolha de Sara. E Deus, ao invés de chegar para Abraham, Deus chega para Sara. É quase um midrash, mas é um poema. Ele chega para Sara e a resposta de Sara, para mim, é a resposta que eu queria que Abraham tivesse dado. Não, Sara disse a vós, eu não serei escolhida, nem será meu filho, se eu puder evitar. Você prometeu a Abraham, através desse menino, uma grande nação. Então, ou esse sacrifício é um golpe, ou pior, um pecado.
vergonha por pensar que eu era uma tola, por me pedir uma coisa dessas. Você deve ter sabido que eu escolheria Yitzhak. Que uso eu tenho para a história? Uma flecha já curvada quando é lançada do arco. Então, eu queria que Abraão tivesse dito não para Deus. Eu não acho que Deus tinha a intenção que Abraão dissesse não. Eu acho que naquele momento Deus estava pedindo uma adesão cega. E eu acho que mesmo assim, Abraão falha o teste e devia ter dito não. Não, acho muito justo. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto no judaísmo é essa possibilidade da discussão com Deus, que algumas outras religiões não apresentam como uma possibilidade, né? Eu acho que é possível em todas as religiões, eu acho que em algumas essa possibilidade só não é dada às pessoas, ou apresentada, né? Mas eu acho que a barganha e a discussão são necessárias, como isso que você fala antes, né? Assim, Deus me disse pra entrar ali e dar 5 tiros numa pessoa. Não vou. E acho que do mesmo jeito que também na hora que você fala ninguém é só ruim, algumas pessoas eu acho que são, mas ninguém é só bom. E por algumas pessoas, todo mundo que ouve a gente já sabe ali quem eu tô querendo dizer. Mas eu acho que algumas pessoas podem sim ser só ruins, ou 99% ruins, mas eu acho que ninguém é 100% bom. E eu acho que é bom que possa ser assim. Porque quando você pensa, ou quando você vê essas pessoas que todo mundo fala, ai não, mas fulano, não, você é uma pessoa tão boa, ai que pessoa boa, ai altruísta. Eu sempre penso que existe uma carga de sofrimento enorme em pessoas que só são muito boas, porque elas não estão sendo boas pra elas. Porque você dizer não pra outras pessoas em determinados momentos é ser bom pra você. Né? E é libertador. É libertador, exatamente. É você se dar conta, às vezes, de que você tá em lugares ou em situações onde não te querem ou que você não é bem-vindo. E aí, às vezes, fica uma situação de um fingimento de continua, e você poder falar: não, bicho, não, né? Assim, me ajuda com isso. Não, né? Eu acho que quando você é só bom pros outros, você não tá sendo bom pra você. E aí eu acho que isso também faz com que uma pessoa não seja só boa, né? Se ela não tá sendo boa pra ela, por exemplo, do mergulho, né, que a gente tava comentando no começo do episódio, quando você faz o curso de resgate, né, pra fazer o curso de mergulho profissional, você precisa fazer um curso de resgate e salvamento. E uma das coisas que aparece é, assim, uma situação em que você tá com um mergulhador em pânico, então você tá na superfície, mas você tem um mergulhador que por alguma razão subiu e tá em pânico. E essa pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer, se você virar de frente pra ela, e isso é inconsciente, você vai fazer porque você quer se salvar, né? A pessoa que tá em pânico quer se salvar. Ela afunda quem vai salvar, porque ela tenta se agarrar, né? Como uma tábua de salvação. Então a primeira coisa que você precisa fazer com essa pessoa é virar ela de costas pra você, pra que você não dê a ela a possibilidade de te agredir. Então, né, que é isso, pra você ajudar alguém, você precisa primeiro estar em segurança. Exato. É como a máscara de oxigênio do avião, né? Na tentativa dela se apoiar em você, ela pode... Ela pode te matar. Te afogar. Ela pode te matar, exatamente. Ela pode te afogar. E aí, 2 pessoas... É como a máscara de oxigênio do avião. Você, né, a orientação é que você primeiro coloque a sua e respire, para você depois poder auxiliar quem precisa de auxílio, né? Então é isso, assim, eu acho que para você ser uma pessoa boa, você precisa muitas vezes ser uma pessoa, não sei se ruim, mas desagradável para outras pessoas, e fazer isso conscientemente. Olha isso, Angela, quando você diz que você não acha que todo mundo... que tem algumas pessoas que são 100% más, né? Vivendo no tempo que a gente vive, eu não sei quem você vem à mente, mas para mim sempre vem Hitler, tá certo? Hitler é a pessoa que... Pra mim veio a versão nacional. Eu imaginei. Mas de alguns filmes, eu lembro um deles que eu fui assistir na Mostra de Cinema de São Paulo, e que mostrava um pouco da vida íntima de Hitler, né, da vida dele com a família e tal. E é um pouco desesperador, porque você vê alguém que é carinhoso com os animais, que brincava com os empregados da casa. Então, e a tradição judaica entende que todo mundo, absolutamente todo mundo, é criado à imagem e semelhança de Deus. Todo mundo. Então, verdade, é um desafio olhar para Hitler e imaginar que Hitler era criado à imagem e semelhança de Deus, que Hitler não era todo mal. Pensar no lado bom do Paulo Guedes, assim, né? Onde está o lado bom do Paulo Guedes, né?
O que ele é assim, quem nos ouve talvez não se lembre, a gente tem alguns ouvintes que são um pouco mais jovens e não assistiram um programa que passava na Globo aos domingos, depois do Fantástico, chamado Sai de Baixo. E tinha um personagem do Miguel Falabella que era o Caco Antibes, que era um pobre, era um cara que tinha sido rico e tinha perdido tudo. Ele morava num apartamento no centro de São Paulo, num lugar assim, não sei se é ruim a palavra, decadente, isso, do lugar do centro de São Paulo, e, né, comia presunto e ela peru, e aí ficava falando, né, ele reclamava, ele tirava sarro ai, porque agora pobre voa, parcela, e vai pra Miami, aí traz forno de micro-ondas, videocassete, ou Sai de Baixo da época que não tinha nem DVD, né, e fala... Essas coisas assim, e aí você vê, o Sai de Baixo era um programa de 1996, nós estamos em 2002, são o quê? 2022. 2022. Eu sou formada em letras, gente, muitos anos depois, né? 26 anos. 26 anos depois, muito obrigada, é administrador de empresa, sabe fazer conta, né? 26 anos depois, você tem um ministro da economia falando que era uma farra danada empregada doméstica indo pra Disney. Bicho, se o desejo da mulher é ir pra Disneylândia, que vá, né? Eu desejo que tenha dinheiro pra ir e que seja feliz e que goste da viagem, porque isso é uma coisa louca, assim, né? Primeiro é você escarnecer do desejo do outro, né? Imagina a farra danada indo pra Disneylândia, por que não vai pra Foz do Iguaçu? Então assim, começa, né, que tá escarnecendo do desejo do outro, tá fazendo pouco, né, e aí tá se comparando, porque no Brasil, em 1996, quem ia pra Disneylândia era quem era muito rico, né, não era acessível para grande parte da população, né? E aí, como é que vai a empregada doméstica pro mesmo lugar que o patrão? Eles vão estar convivendo no mesmo espaço, e aí convivendo no mesmo espaço no sentido de convívio mesmo, eles estão vivendo juntos, né? Não é dentro da casa que tem uma hierarquia. No restaurante da Disneylândia, eles podem os dois sentar na mesma mesa, né? E não é a empregada que vai servir o patrão. Então assim, o lado bom do Paulo Guedes realmente é algo que me foge. Vou continuar com a perspectiva judaica de que todo mundo é criado a luz desse universo ali dentro. Obrigada. Então, Yetzeratov, Yetzerat, o lado bom. Né? Agora, voltando ao filme, eu achei muito interessante que você citou justamente esse filme, que eu lembro que quando ele saiu, a voz mais dominante dentro da comunidade judaica era que era um absurdo a existência de um filme desse, que o filme era um desserviço porque apareciam esse lado humano de Hitler no filme. E, ao mesmo tempo, o rabino Naftali Brauer, um rabino do Chabad, um rabino norte-americano, ele escreve um texto onde ele vai dizer justamente que o filme não faz nenhum desserviço. Na verdade, ele faz um grande serviço ao mostrar que pessoas humanas como eu e como você, são capazes das maiores atrocidades. Que quando a gente fala, isso não era humano, isso era um monstro, que isso não era humano, isso era um animal, a gente desumaniza essa pessoa para poder justificar os males que ela fez, e aí a gente não assume o lado mais terrível daquele espelho, quando a gente olha para o espelho, de que todo ser humano carrega dentro de si a capacidade de fazer coisas inomináveis, e que o grande desafio é você dizer não. O grande desafio é você se tornar sempre melhor, e que esse é o grande lado. Então o filme não serve como de serviço, ele serve justamente o contrário, para despertar em você essa ideia e essa consciência de que você, como ser humano, tem o potencial construtivo e o potencial destrutivo. Afinal, não é assim que está escrito no Sefer Dvarim, em várias das parashiot. Eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição, o bem e o mal, a morte e a vida. Escolham pela vida.
Isso parece eu falando com os meus filhos ou com os meus alunos. Eu adoro essa ideia do contestar a autoridade, desde que a autoridade não seja eu, tá certo? Então, Deus diz, escolha, eu coloco na frente de vocês isso. Mas escolham errado. Livro de Deuteronômio, escolham errado e o mundo vai cair em cima de vocês. Vocês vão ser exilados, os outros povos vão te conquistar, as feras vão vagar pela sua terra, né? Mas, nossa, acho que com isso a gente talvez possa até encerrar, né? A gente sempre pede para os convidados deixarem alguma dica de filme, livro, série, alguma coisa a ver com o assunto, pode ser um artigo, enfim. Beleza. Então eu vou deixar alguns. A primeira, Theo, como chama esse livro? Arquitetura da Destruição, pode ser? Como chama esse filme que a gente estava falando? É Arquitetura da Destruição. O primeiro, o filme que nem o Theo nem eu sabemos o nome, mas que a Ângela parece que descobriu que é Arquitetura da Destruição. Eu não lembro se a Arquitetura da Destruição é outro filme sobre o nazismo ou é esse, mas o outro eu vou deixar a indicação de 2 livros. Então, o primeiro é O Judaísmo como uma Civilização, do Mordecai Kaplan, que é a obra-prima dele, é a grande contribuição analítica do Kaplan para o conceito judaico. E o outro é um livro muito mais recente, que chama Here All Along, de uma autora chamada Sarah Hurwitz. A história da Sarah Hurwitz eu acho que é super interessante. Ela foi redatora de discursos, primeiro da Hillary Clinton na campanha contra o Barack Obama. Quando o Barack Obama ganhou as primárias, ela foi para a campanha do Barack Obama, depois foi com ele para a Casa Branca. Era uma redatora sênior de discursos do Barack Obama, mas ela diz que o Barack Obama nunca me sentia realmente completamente alinhada com o tom e tal. E aí eu fui fazer uma viagem com a primeira-dama, com a Michelle Obama, e percebi uma sincronia perfeita. E ela pediu para sair da equipe do presidente para a equipe da primeira-dama. E aí, quando eu estava terminando o mandato, ela voltou para a campanha da Hillary Clinton. A Hillary Clinton perdeu a eleição, ela se viu desempregada, terminou um namoro. Eu acho que meio para conhecer gente, ela foi participar de um curso de introdução ao judaísmo. Ela é judia, né? Ela nasceu judia. Ela veio participar de um curso de introdução ao judaísmo, um curso super sofisticado, interessante. Ela disse, por que ninguém nunca me ensinou isso quando eu estava aprendendo o judaísmo como criança? Porque se tivessem me contado que o judaísmo era tudo isso, eu não teria me afastado tanto, eu teria me mantido mais próxima. Como ela tem esse currículo destacado, ela liga para as maiores referências judaicas do mundo e fala, olha, tô aqui, eu era a redatora-chefe da Michelle Obama e todas as portas se abrem. Então ela vai conversar com as figuras intelectuais mais interessantes do judaísmo contemporâneo. O livro é muito, muito bom, recomendo para todo mundo. Uma visão menos estereotipada do que é o judaísmo contemporâneo. Bem bacana, bem bacana. Bom, eu indico o livro do rabino Louis Jacobs, A Jewish Theology. É um livro onde ele discute as teologias judaicas possíveis, ou algumas delas, na verdade, e ele chama o livro, ele está, na verdade, expondo no final no processo de todo o livro, ele está expondo a teologia pessoal dele, e isso fica claro no nome do livro, que não é Jewish Theology, não é The Jewish Theology, mas A Jewish Theology, é uma teologia judaica. Apesar de ser um livro um pouco técnico em certo sentido, é um livro bem bacana, onde você consegue perceber um pouco essa plasticidade dessas possibilidades teológicas judaicas. E outro livro que eu indicaria, embora a gente não tenha falado diretamente sobre isso, mas é um livro, tem em português, chamado Kabbalah Prática, do Rabino Leibel Wolf. O Rabino Leibel Wolf é um cara, ele não se define como neo-hassídico, mas por tudo que a gente conhece, ele se define como hassídico. Por tudo que a gente conhece do neo-hassidismo, eu tenho certeza que ele é neo-hassídico, ele só não sabe. E nesse livro ele define a meditação cabalística como a Mind Yoga. E ele busca o tempo todo na meditação e na yoga a justificativa ou frutos, né, dessa tradição da yoga para dentro da sua prática meditativa judaica. E não poderia deixar de recomendar o livro do rabino Art Green, Radical Judaism. Eu acho que é um livro também fantástico, que eu acho que todos os nossos ouvintes aí vão gostar de ler, com certeza. O filme que a gente estava falando, acho que chama Moloch.
Certo. Eu vou procurar e aí depois eu coloco direitinho na descrição do episódio e mando na newsletter também pro pessoal. Eu vou procurar o filme também porque eu não conheço. Muito bem. Então, Rogério, a gente queria te agradecer demais ter aceitado o nosso convite, vir bater esse papo bacana com a gente. Foi um super prazer ter você aqui. Eu agradeço. Theo, Ângela, sempre que vocês quiserem. A uma ligação de distância. Um oceano ou uma ligação de distância. Já fica o convite para voltar. Com certeza. Não, mas calma lá que isso é, com perdão dos ouvintes cariocas, isso é convite de carioca, né, pessoal? Convite de paulista, você fala, olha, Rogério, a gente vai gravar o episódio 53, o assunto vai ser esse, tá aqui agendado. Eu já queria, por mim a gente já volta pra falar de racidismo, eu só não sei o dia. Mas eu tenho um pezinho no Rio de Janeiro, que eu morei no Leblon quando eu era criança. Não, e a gente fez assim com o Michel Guerra e funcionou, ele voltou depois. Inclusive ele é carioca. Então, por isso. Exatamente. Mas isso não é convite pra carioca, isso é convite de carioca. Não, isso é um convite de campineira, pra você voltar. E como não poderia deixar de ser, nosso agradecimento especial aos nossos apoiadores. É graças a vocês que o Torá com Fritas continua chegando a todos os nossos ouvintes. Nosso muito obrigado a cada um de vocês. E para nos apoiar, basta acessar catarse.me/Torá com Fritas e conferir as diversas faixas de apoio. Outra forma de nos apoiar é sempre escutar nossos episódios através da Aurelo. Então, a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é toracomfritas@gmail.com, no nosso Instagram, @toracomfritas, nos seguir no Twitter, também @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Hotz, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @alu de sempre ou @aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo. Muito obrigado e até a próxima.